Um milionário leva sua namorada para jantar em um restaurante exclusivo, mas entra em choque ao ver sua ex-esposa grávida, sozinha e desamparada, vivendo na rua. Naquele momento, memórias do passado o invadem, fazendo-o questionar suas decisões e o verdadeiro significado da felicidade e do amor. O que ele faz depois deixa todos completamente surpresos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A noite no Rio de Janeiro estava especialmente agradável, com uma brisa suave soprando do mar e carregando consigo o aroma característico da cidade maravilhosa. As luzes douradas do Lenoir, um dos restaurantes mais prestigiados de Ipanema, refletiam-se nas janelas espelhadas do estabelecimento, criando um ambiente de sofisticação e romance. Gabriel ajustou a gravata de seda italiana, um gesto automático que revelava seu nervosismo enquanto observava Camila através da mesa. Ela estava deslumbrante naquela noite, usando um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos cor de mel. Seus cabelos castanhos, delicadamente arrumados em ondas suaves, emolduravam um rosto que transmitia serenidade e alegria. Gabriel não podia deixar de admirar como ela conseguia combinar elegância e simplicidade de uma maneira tão natural. O sommelier acabara de servir uma taça de vinho tinto, um Chateau Margaux 2015, escolha pessoal de Gabriel para celebrar os 2 anos de namoro. O empresário de 35 anos havia planejado cada detalhe daquela noite com o mesmo cuidado e precisão que dedicava aos seus negócios. Como CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ele estava acostumado a orquestrar grandes projetos, mas nenhum parecia tão importante quanto fazer aquela noite especial para Camila. "Você está muito pensativo hoje", comentou. Camila, inclinando-se levemente sobre a mesa. Seus dedos delicados brincavam com a haste da taça de vinho e seu sorriso carregava uma mistura de curiosidade e carinho. Gabriel sorriu de volta, sentindo o peso delicado da caixinha de veludo em seu bolso. "Só estou apreciando o momento", respondeu, tentando disfarçar a ansiedade que o consumia. A decisão de pedir Camila em casamento não havia sido tomada de repente. Era o resultado natural de 2 anos de um relacionamento que havia transformado sua vida de maneiras que ele jamais imaginara possível. O jantar transcorreu em meio a conversas leves e risadas compartilhadas. Camila falava sobre seus projetos como arquiteta, seus olhos brilhando ao descrever o novo centro cultural que estava desenvolvendo. Gabriel a observava, maravilhado com sua paixão e dedicação. Era isso que mais o encantava nela, sua capacidade de se entregar completamente àquilo em que acreditava. Quando o garçom trouxe a sobremesa, um elaborado pavê de chocolate belga, Gabriel sentiu que o momento estava próximo. Sua mão direita acariciou inconscientemente o bolso do paletó, onde repousava o anel de noivado que havia escolhido com tanto cuidado. No entanto, o destino tinha outros planos para aquela noite. Ao saírem do restaurante, o ar fresco da noite carioca os envolveu. Gabriel passou o braço pela cintura de Camila, puxando-a para mais perto. O manobrista já havia sido avisado para trazer seu Mercedes-Benz, e eles aguardavam na calçada, perdidos em sua própria bolha de felicidade. Foi então que aconteceu. Uma figura feminina emergiu das sombras de um beco próximo, cambaleando ligeiramente. Seus passos eram instáveis, e suas roupas, embora gastas, ainda guardavam vestígios de um passado mais próspero. O que mais chamava a atenção, porém, era sua barriga proeminente, denunciando uma gravidez já avançada. O coração de Gabriel parou por um instante. Aquele rosto, mesmo marcado pelo cansaço e pela tristeza, era inconfundível. Marina, sua ex-esposa, a mulher com quem havia compartilhado 5 anos de sua vida, agora reduzida a uma sombra de si mesma.
Seus olhares se cruzaram por um breve momento. No rosto de Marina, surpresa e vergonha se misturavam em uma expressão dolorosa. Ela instintivamente tentou se esconder nas sombras, mas era tarde demais. O encontro que mudaria para sempre a vida de todos já havia acontecido. Camila percebeu a mudança imediata na postura de Gabriel. Seus músculos haviam tensionado e sua respiração tornara-se irregular. Seguindo seu olhar, ela também viu Marina, e uma compreensão silenciosa a atingiu como um raio. O ar da noite, antes tão agradável, pareceu ficar pesado e sufocante. Um momento perfeito que Gabriel havia planejado com tanto cuidado desmoronou em questão de segundos, substituído por uma realidade cruel e inesperada que ninguém poderia ter previsto. Marina deu um passo para trás, suas mãos protegendo instintivamente sua barriga, como se quisesse proteger não apenas o bebê, mas também sua própria dignidade. Seus olhos, antes tão vibrantes e cheios de vida, agora pareciam opacos e distantes, carregando o peso de segredos e histórias não contadas. Gabriel permaneceu imóvel, seu corpo travado entre o impulso de correr até ela e o choque paralisante da situação. Como aquela mulher, que um dia havia sido a senhora de sua casa, sua companheira e confidente, havia chegado àquela situação. A culpa, uma sensação que ele não sabia que carregava, começou a crescer em seu peito como uma onda escura e sufocante. A noite que deveria ter sido o início de um novo capítulo em sua vida com Camila, transformou-se no prelúdio de uma história muito diferente. Uma história sobre segundas chances, redenção e os segredos que guardamos daqueles que mais amamos. O trajeto de volta para casa foi marcado por um silêncio ensurdecedor. Gabriel dirigia mecanicamente pelas ruas do Rio, seus pensamentos ainda presos na imagem de Marina. Ao seu lado, Camila mantinha os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões luminosos, tentando processar o que havia acontecido. Você sabia? A voz de Camila finalmente rompeu o silêncio, suave, mas carregada de uma tensão contida. Sabia que ela estava assim? Gabriel apertou o volante com mais força, seus nós dos dedos embranquecendo com a pressão. Não, respondeu sua voz rouca. Não fazia ideia. Depois do divórcio, ela simplesmente desapareceu. Mudou de número, de endereço. Foi como se tivesse evaporado. As memórias começaram a inundar sua mente. Marina sorrindo no jardim de sua antiga casa, regando as orquídeas que tanto amava. Marina em seu escritório na empresa, quando ainda trabalhavam juntos, sempre impecável em seus ternos bem cortados. Como ela havia passado daquela mulher confiante e bem-sucedida para alguém vivendo nas ruas? Preciso voltar, disse Gabriel abruptamente, fazendo uma conversão brusca no primeiro retorno que encontrou. Gabriel, espera! Camila segurou seu braço. Você não está em condições de tomar decisões agora. Está alterado, confuso. Precisamos pensar com calma. Mas Gabriel já não ouvia. Sua mente estava repleta de fragmentos do passado, momentos que agora ganhavam novos significados. As noites em que Marina ficava calada durante o jantar, o modo como ela começou a se distanciar nos últimos meses do casamento, as ligações misteriosas que ela recebia e não comentava. Ao chegarem novamente ao local do encontro, Marina não estava mais lá. Gabriel saltou do carro, ignorando os chamados de Camila, e começou a vasculhar as ruas adjacentes. Seu coração batia descompassado, uma mistura de desespero e culpa correndo por suas veias. Foi numa praça próxima que a encontrou, sentada num banco desgastado, suas mãos ainda protetoramente sobre a barriga. Ao vê-lo se aproximar, Marina se encolheu ligeiramente, como se quisesse se fundir com as sombras da noite. Marina, Gabriel começou, sua voz traindo toda a turbulência de emoções que sentia. O que aconteceu? Como você... Vai embora, Gabriel.
Ela o cortou, sua voz surpreendentemente firme, apesar das circunstâncias. Não preciso da sua pena. Camila havia seguido Gabriel e agora observava a cena de uma distância discreta. Seu próprio coração dividido entre a compaixão pela situação de Marina e o medo do que aquele encontro poderia significar para seu relacionamento. Não é pena, Gabriel insistiu, dando um passo à frente. Você está grávida nas ruas. Não posso simplesmente ignorar isso. Um riso amargo escapou dos lábios de Marina. Agora você se importa? Depois de todo esse tempo? Ela se levantou, com dificuldade, uma mão apoiada nas costas para equilibrar o peso da gravidez. Onde estava essa preocupação quando eu mais precisei? As palavras atingiram Gabriel como um soco no estômago. Do que você está falando? Você nunca me disse que estava passando por dificuldades. Claro que não, Marina respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como eu poderia? Você estava ocupado demais, construindo seu império, cercado por pessoas que só diziam sim para tudo. Eu era apenas mais uma peça no seu jogo de xadrez corporativo. Gabriel sentiu o peso de cada palavra. Era verdade que nos últimos anos do casamento, ele havia se dedicado quase exclusivamente ao trabalho, convencido de que estava construindo um futuro melhor para ambos. Mas agora, olhando para Marina, percebia o quanto havia sido cego. Me deixa ajudar, ele pediu, sua voz quase um sussurro. Por favor, não posso deixar você assim. Marina olhou além dele, para onde Camila estava. Seus olhos se encontraram, e por um momento, algo passou entre as duas mulheres. Um entendimento silencioso, talvez, ou o reconhecimento de uma dor compartilhada. Sua namorada não parece muito feliz com essa ideia, Marina comentou, um toque de ironia em sua voz. Além disso, há coisas que você não sabe, Gabriel. Coisas que sua própria família... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Uma contração súbita a fez dobrar-se ligeiramente, e Gabriel instintivamente se moveu para ampará-la. Não me toque, ela exclamou recuando. Você não tem esse direito. Não mais. Camila finalmente se aproximou, sua presença trazendo uma calma temporária à situação. Está ficando frio, ela disse, tirando seu próprio casaco e oferecendo a Marina. Pelo menos nos deixe levar você a um lugar seguro esta noite. Marina hesitou, seus olhos alternando entre os dois. Por um momento, pareceu que iria recusar, mas outra contração a fez mudar de ideia. Com um aceno quase imperceptível, aceitou o casaco de Camila. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Gabriel sentia o peso do anel em seu bolso como um lembrete cruel do que aquela noite deveria ter sido. Mas agora tudo havia mudado. O passado que ele pensava ter deixado para trás havia ressurgido, trazendo consigo segredos e culpas que exigiam resolução. No banco de trás do Mercedes, Marina permanecia em silêncio, suas mãos ainda protetoras, sobre a barriga. No retrovisor, Gabriel podia ver seu reflexo, uma imagem que, ele sabia, o perseguiria por muito tempo. Ao seu lado, Camila mantinha uma calma exterior que mascarava a tempestade de emoções em seu interior. A noite que deveria ter sido de celebração transformara-se no início de uma jornada que nenhum deles havia planejado, mas que mudaria suas vidas para sempre. O apartamento de Gabriel em Copacabana, ocupando todo o último andar de um edifício luxuoso, parecia ainda maior e mais vazio naquela noite. Marina, sentada desconfortavelmente na borda do sofá de couro italiano, parecia uma pintura deslocada em uma galeria errada, sua figura frágil contrastando drasticamente com o ambiente sofisticado ao seu redor. Camila movimentava-se pela cozinha integrada, preparando um chá de camomila.
O tilintar das xícaras de porcelana era o único som que quebrava o silêncio constrangedor que havia se instalado desde que chegaram. Gabriel permanecia de pé, próximo. A janela que ocupava toda a parede, seu olhar perdido nas luzes da cidade. Você ainda tem aquela mania, Marina comentou suavemente, quebrando o silêncio, de ficar parado olhando pela janela quando está nervoso. Gabriel virou-se para ela surpreso. Era verdade. Era um hábito antigo que nem ele mesmo havia percebido, que mantinha. Era estranho como Marina ainda o conhecia tão bem, mesmo depois de tanto tempo. "Por que você nunca me procurou?" ele perguntou, sua voz carregada de uma mistura de preocupação e reprovação. "Você sempre soube onde me encontrar." Marina ajeitou-se no sofá, uma mão instintivamente pousando sobre a barriga. "E dizer o quê, Gabriel? Que sua família tinha me ameaçado? Que seu pai tinha usado todo o poder dele para me destruir? E profissionalmente?" O som de xícaras se quebrando fez os dois se virarem. Camila estava parada na cozinha, os cacos de porcelana espalhados a seus pés, seu rosto pálido refletindo o choque da revelação. "Do que você está falando, Gabriel?" perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Meu pai, mas seu pai nunca aprovou nosso casamento, você sabe disso." Marina continuou, agora que a comporta havia se rompido. Uma simples coordenadora de marketing não era o que ele planejava para o herdeiro do Império Mendes. Mas quando descobriu que eu estava investigando as irregularidades da empresa, Gabriel sentou-se pesadamente na poltrona mais próxima. Que irregularidades! As contas offshore, os contratos superfaturados, o desvio de verbas públicas, Marina enumerou, sua voz ganhando força. "Eu descobri tudo por acidente, quando ainda trabalhava no departamento de marketing. No início, pensei em te contar, mas então seu pai me chamou para uma conversa." Camila, que havia se recuperado do choque inicial, aproximou-se silenciosamente, sentando-se em uma das poltronas. Sua presença, embora discreta, oferecia um estranho conforto à situação. "Ele me deu 2 opções." Marina continuou, sua voz agora mais baixa. "Eu poderia pedir o divórcio e desaparecer, ou ele se certificaria de que eu nunca mais conseguiria trabalhar no mercado. Disse que tinha contatos suficientes para destruir minha reputação em qualquer empresa do país." Gabriel levantou-se abruptamente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. "Por que você não me contou? Eu teria... Teria o quê?" Marina o interrompeu. "Enfrentado seu pai? Abandonado tudo que ele construiu? Você sempre foi obcecado em provar seu valor para ele, Gabriel. Eu sabia que essa revelação destruiria você." Camila observava a cena com um nó na garganta. As palavras de Marina traziam à tona memórias de sua própria infância, de como sua família tinha se despedaçado por causa de segredos e mentiras. "E agora?" ela perguntou suavemente, surpreendendo tanto Gabriel quanto Marina. "O que aconteceu depois que você saiu?" Marina baixou os olhos, suas mãos acariciando a barriga em um gesto protetor. "No início consegui um emprego em uma agência pequena, mas as ameaças do seu pai não eram blefe, Gabriel. Em menos de 1 mês fui demitida. O mesmo aconteceu nas 3 agências seguintes. Aos poucos, minhas economias foram acabando. Tentei recomeçar em outras cidades, mas o braço dele era longo demais." "E o bebê?" Gabriel perguntou, sua voz quase um sussurro. Um sorriso triste atravessou o rosto de Marina. "Ricardo. Conheci ele numa das agências onde trabalhei. Foi bom enquanto durou, mas quando descobriu que eu estava grávida, bem, digamos que alguns homens não nasceram para ser pais." O silêncio voltou a dominar o ambiente, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, a cidade continuava seu movimento incessante, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento. "Você pode ficar aqui."
Camila disse repentinamente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. No quarto de hóspedes, pelo menos até o bebê nascer. Gabriel olhou para ela com uma mistura de surpresa e gratidão, mas Marina balançou a cabeça. Não posso aceitar, já causei problemas demais. Não é uma opção. Gabriel interviu, sua voz recuperando um pouco da autoridade habitual. Você está grávida e precisa de cuidados. Além disso, ele hesitou por um momento. Preciso entender melhor essa história sobre meu pai. Se o que você está dizendo é verdade... É verdade. Marina o interrompeu, seus olhos encontrando os dele. Cada palavra, e tem mais, muito mais que você não sabe. Naquele momento, uma contração mais forte fez Marina se curvar, um gemido escapando de seus lábios. Camila foi imediatamente até ela, apoiando suas costas. Chega de conversas por hoje, Camila declarou, seu tom não admitindo contestação. Você precisa descansar. Amanhã teremos tempo para resolver tudo isso. Enquanto Camila ajudava Marina a se levantar e a guiava para o quarto de hóspedes, Gabriel permaneceu imóvel, sua mente um turbilhão de pensamentos. A imagem que tinha de seu pai, de sua família, de sua própria vida, começava a desmoronar como um castelo de cartas. No quarto ao lado, podia ouvir as vozes suaves de Camila e Marina, uma ajudando a outra a se acomodar. E a caixinha com o anel de noivado ainda pesava em seu bolso. Um lembrete cruel de como a vida podia mudar completamente em questão de horas. A manhã chegou com a suavidade característica do outono carioca. Gabriel não havia dormido. Passou a noite inteira em seu escritório, vasculhando antigas pastas e documentos da empresa, buscando qualquer indício que pudesse confirmar ou desmentir as acusações de Marina sobre seu pai. Camila o encontrou assim, cercado por papéis e com o notebook aberto, os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas frestas da persiana. Ela colocou uma xícara de café forte sobre a mesa, o aroma rico preenchendo o ambiente. Você precisa descansar, disse ela, sua voz carregando uma preocupação genuína. Não vai conseguir resolver tudo em uma noite. Gabriel ergueu os olhos, vermelhos pelo cansaço. Como ela está? Dormindo, Camila respondeu, sentando-se na beira da mesa. O médico que chamei ontem à noite disse que ela precisa de repouso. Absoluto. A pressão está alta e a gravidez é de risco. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Gabriel. Mais uma culpa para carregar. Se algo acontecesse com Marina ou com o bebê... Não faça isso, Camila interrompeu seus pensamentos como se pudesse lê-los. Não se culpe por algo que você não sabia. Mas eu deveria saber, ele protestou, fechando o notebook com mais força que o necessário. Era minha esposa, Camila. Vivemos juntos por 5 anos. Como eu não percebi que algo estava errado? Camila permaneceu em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que melhor conseguem nos esconder suas dores, disse finalmente. Você não pode mudar o passado, Gabriel, mas pode fazer a diferença agora. O som de passos no corredor atraiu a atenção dos dois. Marina apareceu na porta do escritório, parecendo ainda mais frágil sob a luz da manhã. Vestia um dos pijamas de seda de Camila, que ficava largo em seu corpo emagrecido. Desculpem, ela disse, sua voz rouca. Não consegui dormir mais. Você deveria estar descansando. Camila levantou-se imediatamente, indo em sua direção. Já descansei o suficiente, Marina respondeu, mas permitiu que Camila a guiasse até uma poltrona. Além disso, acho que vocês merecem saber toda a verdade. Gabriel endireitou-se em sua cadeira, toda a fadiga momentaneamente esquecida. Sobre meu pai? Marina assentiu, suas mãos inconscientemente acariciando a barriga. Não foi só sobre as irregularidades na empresa. Havia mais, muito mais. Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem. Seu pai, ele estava envolvido com pessoas perigosas, Gabriel.
Pessoas que não hesitariam em machucar quem atravessasse seu caminho. Que tipo de pessoas? Gabriel perguntou, embora parte dele não quisesse realmente saber a resposta. Políticos corruptos, empresários desonestos, até mesmo pessoas ligadas ao crime organizado. Marina respondeu, sua voz baixando ao pronunciar as últimas palavras. Quando descobri os documentos, não era apenas sobre desvio de dinheiro. Era sobre lavagem de dinheiro em grande escala. Camila, que havia se sentado no braço da poltrona onde Marina estava, trocou um olhar preocupado com Gabriel. A situação era muito mais séria do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Foi por isso que você não me contou? Gabriel perguntou, sua voz traindo a mistura de raiva e dor que sentia. Porque achou que eu poderia estar envolvido. Também? Não! Marina exclamou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sabia que você não tinha conhecimento de nada disso. Era justamente por isso que eu não podia te contar. Seu pai deixou bem claro que se eu falasse algo, você seria o primeiro a sofrer as consequências. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de revelações e implicações não ditas. Gabriel levantou-se e começou a andar pelo escritório, sua mente trabalhando furiosamente. Preciso ir à empresa hoje, ele declarou subitamente. Preciso verificar essas informações por mim mesmo. Não! Marina e Camila exclamaram simultaneamente. Se você começar a fazer perguntas agora, seu pai vai saber que algo está errado. Camila argumentou, sua voz carregada de preocupação. Ela está certa, Marina acrescentou. Você precisa ser mais esperto que ele, Gabriel. Precisa agir com cautela. Gabriel parou sua caminhada frenética, olhando para as duas mulheres. Era surreal ver como elas, que deveriam ser rivais naturais, estavam unidas em sua preocupação por ele. Então, o que sugerem? Ele perguntou, passando as mãos pelo rosto cansado. Primeiro, você precisa descansar, Camila disse firmemente. Depois precisamos de um plano, algo que nos permita investigar sem levantar suspeitas. E eu preciso me mudar daqui, Marina acrescentou suavemente. Não posso ficar no seu apartamento, Gabriel. Seria arriscado demais. Nem pensar, ele respondeu categoricamente. Você está grávida e precisa de cuidados. Além disso, aqui é o último lugar onde meu pai procuraria por você. Posso alugar um apartamento para ela, Camila sugeriu, surpreendendo novamente a todos. No meu nome. Seria mais seguro e daria a privacidade que todos precisamos. Marina olhou para Camila com uma mistura de surpresa e gratidão. Por quê? Você está me ajudando? Depois de tudo isso? Camila sorriu tristemente. Porque algumas coisas são maiores que nossas diferenças pessoais. E por quê? Ela hesitou por um momento. Eu sei como é ter segredos familiares destruindo sua vida. O sol já estava alto no céu quando terminaram de conversar. Planos foram feitos, estratégias delineadas. Gabriel sabia que estava prestes a enfrentar a batalha mais difícil de sua vida. Não apenas contra seu pai, mas contra tudo em que sempre acreditou. Observando Camila ajudar Marina a voltar para o quarto, ele sentiu uma mistura contraditória de emoções. O amor que sentia por Camila agora se misturava com uma necessidade quase desesperada de proteger Marina. E, acima de tudo, havia a sensação esmagadora de que sua vida, tão cuidadosamente construída, estava prestes a desmoronar completamente. Uma semana se passou desde a noite do encontro inesperado. O apartamento que Camila havia alugado para Marina, um local aconchegante em Botafogo, estava finalmente mobiliado e pronto para ser ocupado. Era um edifício discreto, sem luxos chamativos, perfeito para manter um baixo perfil. Gabriel observava Marina organizando algumas roupas novas no armário, peças que Camila havia escolhido com cuidado, pensando no conforto necessário para uma gestante. O quarto do bebê, ainda vazio, esperava pelos móveis que chegariam na semana seguinte.
Você não precisava fazer tudo isso, Marina comentou, dobrando uma blusa de algodão macio. Já foi demais aceitar a ajuda com o apartamento. Por favor, não comece com isso de novo. Gabriel respondeu encostado no batente da porta. Você sabe que é o mínimo que eu posso fazer. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som suave do ventilador de teto. Era estranho como depois de tantos anos e tanta mágoa, ainda conseguiam ter momentos de tranquilidade como esse. O telefone de Gabriel vibrou. Era uma mensagem de seu pai. Jantar em família hoje. Sua mãe está com saudades. Não aceito não como resposta. Seus dedos apertaram o celular com força. Desde as revelações de Marina, cada interação com seu pai havia se tornado um exercício de autocontrole. Como olhar nos olhos do homem que havia construído um império sobre mentiras e ameaças? É ele, não é? Marina perguntou, notando a mudança em sua expressão. Seu pai? Gabriel assentiu, guardando o telefone no bolso sem responder. A mensagem. Quer que eu vá jantar lá hoje? Você deveria ir, ela disse, surpreendendo-o. Precisa manter as aparências. Se começar a agir diferente, ele vai perceber que algo está errado. Antes que Gabriel pudesse responder, ouviram o som da porta da sala se abrindo. Camila havia chegado com as últimas compras para a casa. Nos últimos dias, ela tinha se dedicado a tornar o apartamento habitável, demonstrando uma generosidade que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. Trouxe algumas frutas e vitaminas que o médico recomendou. Camila anunciou, entrando no quarto. Parou ao notar a tensão no ambiente. Aconteceu alguma coisa? Meu pai quer que eu vá jantar lá hoje, Gabriel explicou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso. Camila colocou as sacolas sobre a cômoda e se aproximou dele. Marina está certa. Você precisa ir. Mas antes... Ela hesitou por um momento. Precisamos conversar sobre nós. O coração de Gabriel falhou uma batida. Ele sabia que essa conversa estava chegando. Podia sentir no modo como Camila o observava nos últimos dias, no distanciamento sutil que havia se instalado entre eles. Eu vou deixar vocês a sós, Marina disse, movendo-se em direção à porta. Não, Camila a impediu suavemente. Fique, de certa forma, isso envolve todos nós. Marina voltou a se sentar na beira da cama, suas mãos inquietas, alisando o tecido do vestido sobre a barriga. Gabriel permaneceu onde estava, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Eu preciso de um tempo. Camila começou, sua voz firme apesar da emoção contida. Não porque não te amo, Gabriel, mas porque preciso entender meu lugar nessa história toda. Camila, Gabriel tentou interromper, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Deixa eu terminar, ela pediu. Essa última semana me fez perceber muitas coisas. Sobre você, sobre mim, sobre como a vida pode mudar em um instante e principalmente sobre como alguns padrões tendem a se repetir. Ela fez uma pausa, olhando brevemente para Marina antes de continuar. Quando eu era criança, vi minha mãe passar por algo parecido. Segredos de família, mentiras, pessoas sendo machucadas. Jurei que nunca me envolveria em algo assim. E agora... Você não precisa se envolver, Gabriel disse, sua voz quase um sussurro. Isso é meu problema, minha responsabilidade. Mas já estou envolvida, Camila respondeu, um sorriso triste em seus lábios. No momento em que decidi ajudar Marina, no momento em que comecei a me importar com o que acontece com ela e com o bebê, me envolvi completamente. Marina, que até então mantinha-se em silêncio, deixou escapar um soluço contido. Camila imediatamente se sentou ao seu lado, pegando sua mão em um gesto de conforto que surpreendeu a todos. Eu recebi uma proposta de trabalho, Camila continuou. Em Portugal, um projeto de restauração em Lisboa, que vai durar pelo menos 6 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
Você vai aceitar, ele disse. Não era uma pergunta. Preciso aceitar, ela corrigiu suavemente. Preciso desse tempo para pensar, para entender o que realmente quero. E você precisa de espaço para resolver essa situação com seu pai e com Marina. Eu não pedi por nada disso. Marina interveio, sua voz embargada. Nunca quis causar problemas para vocês. Eu sei. Camila respondeu, apertando sua mão. Ninguém pediu por isso, mas agora precisamos lidar com a situação da melhor forma possível. Gabriel caminhou até a janela, observando a vista parcial da Baía de Guanabara. O anel de noivado, que ainda carregava no bolso como um peso constante, parecia agora um símbolo de tudo que havia perdido. Quando você vai? Ele perguntou, sem se virar. Na próxima semana, Camila respondeu. Já confirmei com o escritório em Lisboa. O silêncio voltou a dominar o ambiente, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos e emoções. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu do rio em tons de laranja e rosa, indiferente ao drama que se desenrolava naquele pequeno apartamento em Botafogo. Preciso me arrumar para o jantar, Gabriel disse finalmente, sua voz controlada. Vou enfrentar meu pai e começar a desvendar essa história. É o mínimo que posso fazer por todos nós. Quando ele saiu do apartamento, Camila e Marina permaneceram sentadas lado a lado, unidas por um entendimento silencioso do que estava por vir. O futuro, antes tão claro e promissor, agora parecia incerto como as sombras que começavam a se formar com o cair da noite. A mansão dos Mendes em São Conrado permanecia exatamente como Gabriel se lembrava, imponente, com seus jardins meticulosamente cuidados e a vista privilegiada para o mar. Enquanto seu carro atravessava os portões de ferro forjado, lembrou-se de quantas vezes havia feito aquele mesmo trajeto, sempre ansioso para impressionar seu pai com mais um sucesso empresarial. Agora, cada metro percorrido pelo caminho de pedras polidas parecia aumentar o peso em seu peito. O manobrista, que trabalhava para a família há mais de 2 décadas, abriu a porta do carro com um sorriso respeitoso. Boa noite, Dr. Gabriel. Seus pais o aguardam na varanda. A varanda, o lugar preferido de seu pai para as conversas mais sérias, onde o som das ondas ao fundo criava uma falsa sensação de paz. Gabriel ajustou a gravata, um gesto automático que havia herdado do próprio pai, e seguiu pelo caminho iluminado por luminárias artesanais. Filho, a voz de Helena, sua mãe, soou calorosa como sempre. Ela se levantou de sua cadeira de vime para abraçá-lo, seu perfume familiar trazendo uma onda de nostalgia. Estava com saudades. Você anda tão ocupado ultimamente. Deixa o menino respirar, Helena, Alberto Mendes falou, sem se levantar de sua poltrona. Seus olhos, sempre perspicazes, estudavam o filho com atenção. Sente-se, Gabriel. O jantar será servido em breve. Gabriel ocupou seu lugar habitual, aceitando a taça de vinho que o mordomo lhe oferecia. Sua mãe retomou a conversa sobre eventos sociais e novidades da família, mas ele mal conseguia se concentrar. Observava seu pai, buscando naquele rosto familiar algum sinal do homem que Marina havia descrito. E como está Camila? Helena perguntou, trazendo Gabriel de volta ao presente. Faz tempo que não a vejo em nossas reuniões de família. Ela... Gabriel hesitou por um momento. Está se preparando para uma viagem de trabalho, um projeto em Portugal. Portugal? Alberto manifestou-se, erguendo uma sobrancelha. Pensei que vocês estivessem planejando um futuro juntos aqui. Havia algo no tom de seu pai que fez Gabriel estremecer internamente. Era como se ele soubesse mais do que demonstrava. Os planos mudam, Gabriel respondeu, mantendo a voz firme. Como você sempre diz, pai, negócios são negócios. Alberto sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos.
Falando em negócios, filho, preciso discutir algo importante com você. Helena, querida, por que não vai verificar se está tudo pronto para o jantar? Helena se levantou graciosamente, lançando um olhar preocupado para o filho antes de se retirar. O som de seus saltos sobre o piso de mármore foi diminuindo até desaparecer, deixando apenas o ruído das ondas ao fundo. Soube que você tem feito perguntas interessantes na empresa, Alberto começou, girando o líquido âmbar em seu copo, principalmente sobre antigas transações financeiras. O coração de Gabriel acelerou, mas ele manteve a compostura. Estou apenas fazendo uma auditoria interna, boa prática de gestão. Claro, claro, Alberto concordou, um sorriso frio em seus lábios. E imagino que isso não tenha nada a ver com certa pessoa que reapareceu recentemente. O sangue de Gabriel gelou. Como seu pai poderia saber? Não sei do que você está falando, tentou desconversar, mas Alberto o interrompeu com um gesto. Por favor, Gabriel, não me insulte. Você acha que eu não tenho olhos e ouvidos por toda a cidade? Que não sei sobre Marina. Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando perigosamente. Que não sei sobre o apartamento em Botafogo? Gabriel sentiu a raiva crescer em seu peito. Então é verdade, tudo que ela me contou. E o que exatamente ela te contou? Alberto perguntou, sua voz agora suave como veludo. Sobre como foi vítima das circunstâncias, sobre como eu a forcei a deixar você, sobre como você a ameaçou. Gabriel respondeu, sua voz tremendo de fúria contida. Sobre os documentos que ela encontrou, sobre as pessoas com quem você faz negócios. Alberto se recostou em sua cadeira, observando o filho com algo próximo. A pena. Você sempre foi tão idealista, Gabriel. Igualzinho sua mãe, mas o mundo real não funciona com idealismos. Construí este império protegendo nossa família, fazendo o que era necessário. Necessário? Gabriel repetiu, incrédulo. Destruir a vida de Marina era necessário? Ela era uma ameaça, Alberto respondeu simplesmente. E agora está de volta, grávida e vulnerável, apelando para seu senso de culpa. Muito conveniente, não acha? Você não a conhece, Gabriel protestou, mas seu pai o interrompeu novamente. Não, filho. Você que nunca a conheceu realmente. Sabe por que ela realmente começou a investigar a empresa? Porque estava planejando uma reportagem, uma grande exposé sobre as práticas da família Mendes. Ela era jornalista antes de entrar para o marketing, sabia disso? Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não, ele não sabia. Marina nunca havia mencionado uma carreira anterior no jornalismo. Está mentindo, ele disse, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Porque eu mentiria? Alberto perguntou, tirando um envelope de dentro do paletó. Aqui está o artigo que ela estava preparando. Nunca foi publicado, claro. Consegui interceptar antes. Com mãos trêmulas, Gabriel abriu o envelope. As páginas amareladas pelo tempo continham anotações detalhadas sobre transações suspeitas, nomes de políticos, datas de reuniões, secretas. A letra era inconfundivelmente de Marina. Ela se aproximou de você com um propósito, filho. Alberto continuou, sua voz agora quase paternal. Quando descobri, dei a ela uma escolha: sair de nossas vidas ou enfrentar as consequências. Ela escolheu sair. E agora está de volta, mais uma vez ameaçando tudo que construímos. Gabriel deixou os papéis caírem sobre a mesa. Sua mente um turbilhão de dúvidas e revelações. A imagem que tinha de Marina, da mulher frágil e injustiçada, começava a se fragmentar. O jantar está servido. A voz de Helena soou da porta, quebrando o momento tenso entre pai e filho. Ótimo, Alberto sorriu levantando-se. E Gabriel, filho, pense bem no que vai fazer daqui para frente. Algumas escolhas não têm volta. Enquanto seguia seus pais para a sala de jantar, Gabriel sentia o peso do mundo sobre seus ombros. A verdade, ele começava a perceber, era muito mais complexa do que imaginava.
E agora precisava decidir em quem acreditar: no pai que sempre conheceu, mas que admitia abertamente suas práticas questionáveis, ou na ex-esposa que talvez não fosse tão inocente quanto parecia. O cheiro da comida que vinha da cozinha, normalmente tão convidativo, agora lhe causava náusea. Em algum lugar de Botafogo, Marina esperava por notícias suas. E em um apartamento em Copacabana, Camila provavelmente fazia as malas para sua viagem. 2 mulheres, 2 histórias, 2 verdades diferentes. E ele preso no meio de tudo, precisando encontrar seu próprio caminho entre as mentiras e as revelações. O relógio digital do carro marcava 23h47 quando Gabriel estacionou em frente ao prédio em Botafogo. As ruas estavam praticamente desertas, exceto por alguns casais que saíam dos bares próximos. Ele permaneceu no carro por longos minutos, o envelope que seu pai lhe dera pesando em seu colo como chumbo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Como foi o jantar? Estou preocupada. Gabriel olhou para a mensagem sem respondê-la. Como explicar tudo o que havia descoberto? Como confessar que agora duvidava de tudo e de todos? Finalmente, reunindo coragem, pegou o envelope e saiu do carro. O porteiro noturno já o conhecia e acenou discretamente enquanto ele se dirigia aos elevadores. Durante a subida até o 4º andar, Gabriel ensaiou mentalmente várias formas de iniciar a conversa com Marina. Para sua surpresa, ela ainda estava acordada. Quando abriu a porta, vestia uma camisola simples de algodão e segurava uma xícara de chá. A luz suave do abajur criava sombras suaves em seu rosto, destacando ainda mais sua expressão preocupada. Você demorou, ela comentou, dando espaço para ele entrar. Achei que não viria mais hoje. Gabriel entrou no apartamento, sentindo o contraste entre o ambiente acolhedor que Camila havia criado e a tempestade que se formava em seu interior. Sem dizer uma palavra, colocou o envelope sobre a mesa de centro. Marina empalideceu ao reconhecer os papéis. Onde você conseguiu isso? Meu pai, Gabriel respondeu, sua voz controlada. Interessante como você nunca mencionou sua carreira como jornalista. Marina se sentou pesadamente no sofá, suas mãos tremendo levemente ao pousar a xícara. Não era assim que eu queria que você descobrisse. E como você queria? Ele perguntou, permanecendo em pé. Depois que eu confrontasse meu pai? Depois que eu destruísse minha própria família, baseado apenas na sua versão da história? Não é tão simples assim, Marina protestou, sua voz embargada. Sim, eu era jornalista. Sim, comecei a investigar sua família por causa de uma matéria. Mas as coisas mudaram, Gabriel. Eu mudei. Mudou como? Ele insistiu, finalmente se sentando em uma poltrona. Me explica, Marina, porque agora não sei mais em que acreditar. Marina respirou fundo, uma mão pousada protetoramente sobre a barriga. Quando comecei a investigação, tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. Havia rumores sobre as atividades do seu pai, conexões suspeitas. Como jornalista, eu precisava descobrir a verdade. Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá antes de continuar. Consegui o emprego no departamento de marketing para ter acesso aos documentos. No início, era apenas uma missão. Mas então... Então o quê? Gabriel perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Então eu te conheci de verdade, ela respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Conheci sua família. Vi como você era diferente do seu pai, como realmente se importava com as pessoas. E me apaixonei. Pela primeira vez na vida, minha missão como jornalista entrou em conflito com meus sentimentos. Gabriel se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá fora, alheia ao drama que se desenrolava naquele pequeno apartamento. Por que não me contou? Em 5 anos de casamento, por que nunca mencionou nada disso? Porque tinha medo, Marina admitiu.
medo de te perder, medo do que seu pai poderia fazer. E quando finalmente decidi que precisava te contar tudo, ele descobriu sobre a investigação. E te ameaçou, Gabriel completou. Sim, mas não foi só isso, ela continuou. Ele me mostrou provas de que algumas pessoas que haviam investigado a empresa antes, elas simplesmente desapareceram, Gabriel. Não eram apenas ameaças vazias. Um arrepio percorreu a espinha de Gabriel. Seu pai sempre fora um homem duro nos negócios, mas a ideia de que pudesse estar envolvido com algo tão sinistro era perturbadora. E agora? Ele perguntou, voltando-se para ela. Por que voltar? Por que se arriscar novamente? Marina baixou os olhos para sua barriga. Porque não tinha mais escolha. Depois que saí da sua vida, tentei recomeçar em outras cidades, mas seu pai cumpriu suas ameaças. Nenhum jornal me aceitava, nenhuma empresa me contratava. Quando descobri que estava grávida, sua voz falhou e ela precisou de alguns momentos para se recompor. Não planejei te encontrar naquela noite. Foi o destino, talvez, ou apenas o desespero me levando aos lugares familiares. Gabriel sentou-se novamente, desta vez ao lado dela no sofá. Por que não procurou a polícia? Por que não denunciou tudo que sabia? Com que provas? Ela perguntou amargamente. Seu pai é muito cuidadoso, você sabe disso. E além do mais, ela hesitou. Ainda tinha esperança de te proteger de tudo isso. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de verdades, pela metade, e sentimentos confusos. Lá fora, um carro passou tocando música, o som distante lembrando que o mundo continuava girando. Camila vai embora na próxima semana, Gabriel disse finalmente. Para Portugal. Marina assentiu devagar. Ela é uma boa pessoa, melhor do que eu jamais fui. Não é questão de ser melhor ou pior, ele respondeu. É sobre escolhas, sobre consequências, sobre verdades que guardamos até não podermos mais. E agora? Marina perguntou, sua voz pequena e insegura. O que você vai fazer? Gabriel se levantou, pegando o envelope da mesa. Vou descobrir a verdade, toda ela. Não pelo meu pai, não por você, mas por mim mesmo. E pelo bebê, que está chegando. Quando ele se dirigiu à porta, Marina o chamou uma última vez. Gabriel, me perdoa por não ter contado tudo desde o início. Ele parou com a mão na maçaneta sem se virar. Não sei, Marina. Sinceramente não sei. Mas vou continuar, te ajudando, porque independente de tudo, você está carregando uma vida inocente. E porque, apesar de todas as mentiras, acho que no final, todos nós apenas tentávamos fazer o que achávamos certo. Saindo do prédio, Gabriel finalmente respondeu à mensagem de Camila. Precisamos conversar. Amanhã. A resposta veio quase instantaneamente. Venha para cá, ainda estou acordada. Enquanto dirigia para Copacabana, Gabriel pensava em como sua vida havia se transformado em questão de dias. O anel de noivado continuava em seu bolso, agora mais como um lembrete do que poderia ter sido do que uma promessa de futuro. Em seu apartamento em Botafogo, Marina chorava silenciosamente, suas mãos acariciando a barriga como se buscasse conforto. E em algum lugar da cidade, Alberto Mendes provavelmente sorria, satisfeito por ter plantado as sementes da dúvida no coração do filho. O apartamento de Camila parecia diferente naquela noite. Várias malas estavam espalhadas pela sala, algumas já fechadas, outras ainda abertas, revelando roupas e objetos pessoais cuidadosamente dobrados. Livros de arquitetura, que antes ocupavam as prateleiras, agora estavam empilhados em caixas de papelão. As paredes, antes decoradas com fotos e quadros, mostravam apenas os ganchos vazios. Gabriel observou tudo isso enquanto Camila preparava um café na cozinha. O aroma familiar da bebida contrastava com a atmosfera de despedida que impregnava o ambiente.
Você vai mesmo levar todos os seus livros? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Só os essenciais, Camila respondeu, voltando à sala com 2 xícaras fumegantes. O resto vai ficar guardado no depósito. São só 6 meses, afinal. 6 meses. O tempo que ela estaria em Portugal parecia simultaneamente muito longo e muito curto. Descobri algo sobre Marina hoje, Gabriel começou depois de um gole de café. Algo que muda tudo. Camila se acomodou no sofá, puxando as pernas para cima em um gesto que ele conhecia tão bem. Conte-me. Enquanto Gabriel narrava os eventos da noite, desde a conversa com seu pai até o confronto com Marina, Camila escutava atentamente, seu rosto revelando apenas pequenas mudanças de expressão. Quando ele terminou, ela permaneceu em silêncio, por alguns momentos, como se processasse todas as informações. Não parece que isso muda tudo, ela disse finalmente. Na verdade, só confirma o que já suspeitávamos, que nessa história ninguém é totalmente inocente ou totalmente culpado. Gabriel a olhou surpreso. Como assim? Ela mentiu para mim durante anos, Camila. Usou nosso casamento como cobertura para uma investigação. No início, sim, Camila concordou, colocando sua xícara na mesa de centro. Mas pelo que você mesmo me contou, ela acabou se apaixonando de verdade. As pessoas mudam, Gabriel. Os motivos mudam. Às vezes começamos algo por razões erradas e continuamos por razões certas. Ela se levantou, caminhando até uma das malas abertas. De dentro dela, tirou um envelope pardo. Lembra quando te contei sobre minha família? Sobre como meus pais se separaram? Gabriel assentiu. Camila raramente falava sobre seu passado familiar. Nunca te contei toda a história. Ela continuou, abrindo o envelope. Meu pai também. Era um homem poderoso, dono de uma construtora. E minha mãe, assim como Marina, descobriu coisas que não devia. Ela tirou algumas fotos antigas do envelope. Em uma delas, uma mulher jovem e elegante sorria ao lado de um homem de terno. Minha mãe tentou denunciá-lo, Camila prosseguiu, sua voz agora mais suave. Diferente de Marina, ela não hesitou. Achava que estava fazendo a coisa certa. O resultado? Perdeu tudo. A guarda dos filhos, a casa, a reputação. Meu pai tinha amigos poderosos demais. Gabriel pegou a foto, observando os rostos sorridentes que escondiam tanto drama. Por isso você está ajudando Marina? Ele perguntou. Por causa da sua mãe? Em parte, Camila admitiu. Mas também porque entendo que às vezes precisamos fazer escolhas difíceis. Marina escolheu te proteger, mesmo que isso significasse guardar segredos. Minha mãe escolheu a verdade, mesmo que isso significasse nos perder. Ela se sentou novamente ao lado dele, pegando suas mãos entre as suas. E agora eu preciso fazer minha escolha. Portugal não é sua única opção, Gabriel argumentou, apertando suas mãos. Podemos enfrentar isso juntos. Não, Gabriel. Ela sorriu tristemente. Você precisa resolver isso sozinho. Precisa descobrir a verdade sobre seu pai, ajudar Marina, encontrar seu próprio caminho. E eu preciso descobrir quem sou longe de tudo isso. Ela soltou suas mãos e se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá fora, milhares de luzes piscando como estrelas terrenas. Sabe o que é mais irônico? Ela perguntou, sem se virar. Quando você me trouxe para jantar naquela noite, eu sabia que havia um anel no seu bolso. Podia ver o volume, a forma como você ficava ajeitando o paletó. Passei o jantar inteiro imaginando como seria o momento. Gabriel sentiu o peso do anel em seu bolso, agora parecendo mais pesado que nunca. E agora? Ele perguntou, sua voz rouca. Agora você guarda esse anel? Ela respondeu, finalmente se virando para encará-lo. Guarda até ter certeza de quem você é e do que realmente quer. Porque neste momento, Gabriel, você não está apenas escolhendo entre 2 mulheres, está escolhendo entre 2 versões de si mesmo. Um silêncio pesado se instalou entre eles,
quebrado apenas pelo som, distante do trânsito lá fora e pelo tic-tac do relógio na parede. Meu voo é na terça-feira, Camila disse suavemente, às 11 da manhã. Quer que eu te leve ao aeroporto? Não, ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Acho que seria difícil demais para nós dois. Gabriel se levantou, sentindo o peso de todas as palavras não ditas entre eles. Caminhou até ela e, sem dizer nada, a abraçou. Camila se permitiu afundar em seus braços uma última vez, respirando o perfume familiar que tanto amava. Cuida dela, Camila sussurrou contra seu peito. Da Marina, não porque você a ama ou porque se sente culpado, mas porque é a coisa certa a fazer. Quando Gabriel finalmente deixou o apartamento, horas depois, a noite já começava a dar lugar ao amanhecer. O céu do Rio tinha aquele tom peculiar de azul que precede o nascer do sol, prometendo um novo dia, um novo começo. No bolso de seu paletó, o anel de noivado permanecia intocado. Agora não mais um símbolo de futuro, mas um lembrete do que poderia ter sido. E em seu coração, a certeza de que alguns caminhos, uma vez tomados, não têm volta. A terça-feira amanheceu com uma chuva fina e persistente, típica do outono carioca. Gabriel observava as gotas escorrerem pela janela de seu escritório na empresa, sua mente dividida entre o horário marcado no relógio, 10h47, e a pilha de documentos sobre sua mesa. Em menos de 15 minutos, o voo de Camila partiria, levando-a para longe, para sua nova vida em Lisboa. Seus dedos tamborilavam inquietos sobre uma pasta antiga que havia encontrado nos arquivos da empresa. Dentro dela, documentos que começavam a confirmar as histórias tanto de Marina quanto de seu pai, revelando uma teia de conexões e negócios obscuros que se estendia por anos. Seu pai quer vê-lo, anunciou sua secretária, interrompendo seus pensamentos. Disse que é urgente. Gabriel respirou fundo, organizando rapidamente os papéis sobre sua mesa. Diga que já estou indo. O escritório de Alberto Mendes ocupava todo o último andar do edifício. Quando Gabriel entrou, encontrou o pai de pé junto à janela, na mesma posição que ele próprio costumava adotar quando estava preocupado. Tal pai, tal filho. Acabei de receber uma ligação interessante. Alberto começou sem se virar. Parece que alguém tem vasculhado nossos arquivos antigos, arquivos que deveriam permanecer fechados. Sou o CEO desta empresa, Gabriel respondeu, mantendo a voz firme. Tenho direito de conhecer nossa história. Alberto se virou lentamente, um sorriso frio em seus lábios. História é uma coisa curiosa, filho. Dependendo de quem conta, pode parecer muito diferente. Como a história que você contou sobre Marina? Gabriel provocou, decidindo enfrentar o assunto diretamente. Ou a história dos acidentes que aconteceram com pessoas que investigaram a empresa. O sorriso de Alberto vacilou por um momento. Vejo que andou fazendo sua lição de casa. Encontrou algo interessante? O suficiente, Gabriel respondeu, aproximando-se da mesa do pai. Encontrei registros de pagamentos a políticos que depois morreram misteriosamente. Transferências para contas offshore que não existem oficialmente. E ele fez uma pausa significativa. Documentos sobre a morte do antigo sócio da empresa, João Meireles. A mudança na expressão de Alberto foi quase imperceptível, mas estava lá. João cometeu suicídio. Todo mundo sabe disso. Depois que descobriu desvios milionários e ameaçou denunciar tudo, Gabriel completou. Coincidência interessante. Cuidado, filho, Alberto advertiu, sua voz baixando perigosamente. Está entrando em um território que não conhece. Não, pai. Estou finalmente conhecendo o território em que sempre vivi. Gabriel se aproximou mais, encarando o pai nos olhos. Marina não era a única que guardava segredos. A diferença é que os dela eram para proteger alguém. Os seus eram para proteger a si mesmo. Um silêncio tenso se instalou no escritório.
Lá fora, a chuva havia aumentado, criando uma cortina cinzenta que obscurecia a vista da cidade. Você acha que sabe de tudo? Alberto finalmente falou, sentando-se em sua cadeira. Acha que descobriu a grande verdade, mas não tem ideia do que é necessário para manter um império de pé, do que é preciso sacrificar. Vidas humanas? Gabriel perguntou. A felicidade do seu próprio filho? Tudo o que fiz, Alberto, respondeu, sua voz suavizando, foi para garantir seu futuro, para que você tivesse o poder e a influência que eu nunca tive no início da minha carreira. Não, Gabriel o interrompeu. Tudo o que você fez foi para satisfazer sua própria ambição e agora está tentando justificar seus crimes como atos de amor paternal. O telefone na mesa de Alberto tocou, mas ele o ignorou, seus olhos fixos no filho. E o que pretende fazer com todas essas descobertas? Ainda não sei, Gabriel admitiu, mas sei que não posso mais fingir que não sei de nada, não posso mais ser cúmplice. Cúmplice? Alberto riu amargamente. Você é meu filho, meu herdeiro. Tudo que construí é seu por direito. E todas as vidas que você destruiu também são minha herança. Antes que Alberto pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Era sua secretária, o rosto pálido de preocupação. Desculpe interromper, mas é urgente. A senhora Marina está no hospital. Ela entrou em trabalho de parto. O mundo pareceu parar por um momento. Gabriel olhou para o relógio. 11h05. O avião de Camila já havia decolado, levando-a para longe dessa história, enquanto uma nova vida estava prestes a chegar, trazendo consigo mais complexidades e decisões. Isso não acabou, ele disse, ao pai, dirigindo-se à porta. Não acabou, Alberto concordou, sua voz carregando uma nota de aviso. Mas pense bem no que vai fazer a seguir, filho. Algumas escolhas não têm volta. Enquanto descia no elevador, Gabriel verificou seu celular. Havia uma mensagem de Camila enviada momentos antes do voo. Seja qual for sua decisão, faça pelo motivo certo. Não por culpa, não por obrigação, mas por quem você realmente quer ser. A chuva continuava caindo quando ele saiu do prédio, correndo para seu carro. Em algum lugar sobre o Atlântico, Camila iniciava sua nova vida. Em um hospital, Marina lutava para trazer uma nova vida ao mundo. E ali, entre o passado e o futuro, Gabriel precisava decidir que tipo de homem queria ser. O trânsito estava pesado devido à chuva e cada minuto parecia uma eternidade. Enquanto dirigia, as palavras de seu pai ecoavam em sua mente, misturando-se com as revelações dos últimos dias e com suas próprias dúvidas. A verdade ele percebia agora. Raramente era simples ou clara. Era como a chuva que caía, constante, implacável e capaz de mudar completamente a paisagem que um dia pareceu tão familiar. O Hospital São Lucas era um dos mais conceituados do Rio de Janeiro, com sua fachada imponente e jardins bem cuidados. Naquela tarde chuvosa, porém, Gabriel mal notou a elegância do lugar enquanto corria pelos corredores brancos e assépticos, seguindo as indicações para a ala da maternidade. Marina Costa, ele disse à recepcionista, suas mãos ainda úmidas da chuva. Ela deu entrada em trabalho de parto. Quarto 507, a mulher respondeu após consultar o computador. Mas só podem entrar familiares? Eu sou... Gabriel hesitou por um momento. O que ele era de Marina agora? Ex-marido, amigo, protetor? Eu sou o responsável por ela. No quinto andar, encontrou Marina em meio a uma contração, suas mãos apertando as grades da cama hospitalar. Uma enfermeira segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento. Ao ver Gabriel, os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Você veio, ela sussurrou entre respirações ofegantes. Claro que vim, ele respondeu aproximando-se da cama.
A enfermeira discretamente cedeu seu lugar e Gabriel tomou a mão de Marina entre as suas. Como você está? Com medo, ela admitiu, sua voz tremendo. É muito cedo. Faltavam ainda algumas semanas. Está tudo sob controle, a médica que acabava de entrar no quarto assegurou. O bebê está bem posicionado e, embora seja um pouco prematuro, os sinais vitais estão ótimos. As horas seguintes passaram em um borrão de contrações, respirações controladas e momentos de intensidade crescente. Gabriel permaneceu ao lado de Marina o tempo todo, observando como ela enfrentava cada onda de dor com uma força que ele não sabia que ela possuía. Durante um momento particularmente difícil, Marina apertou sua mão com força extraordinária. Me desculpa, ela disse entre dentes cerrados. Pelo quê? Por tudo. Pelos segredos, pelas mentiras. Ela foi interrompida por outra contração. Agora não é hora para isso, Gabriel respondeu suavemente. Concentre-se apenas no bebê. À medida que a noite avançava, a chuva lá fora diminuía gradualmente, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração em antecipação. No corredor, Gabriel podia ouvir o movimento constante de enfermeiras e outros profissionais, o ruído abafado de conversas e equipamentos médicos. Foi quase à meia-noite quando o primeiro choro ecoou pelo quarto. Um som forte, saudável, cheio de vida. A médica sorriu, erguendo um pequeno ser ainda coberto de verniz caseoso. É uma menina, anunciou, colocando o bebê sobre o peito de Marina. Gabriel observou maravilhado como aquela pequena criatura, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, se acalmava ao sentir o calor da mãe. Marina chorava silenciosamente, suas mãos tremendo ao tocar delicadamente a cabeça da filha. Ela é perfeita, Marina sussurrou. Gabriel se aproximou mais, observando os pequenos dedos, o rostinho ainda amassado do parto, os olhos que se abriam brevemente, tentando se adaptar à luz do mundo. Como vai chamá-la? Ele perguntou. Marina olhou para ele, depois para a filha e sorriu. Helena, respondeu. Helena Sofia. O nome atingiu Gabriel como uma onda suave. Helena, como sua mãe. Sofia, que significava sabedoria. Um nome que carregava tanto história quanto esperança. Enquanto as enfermeiras cuidavam dos procedimentos necessários, Gabriel saiu um momento para o corredor. Seu celular mostrava várias chamadas perdidas de seu pai. Mas havia também uma mensagem de Camila. Já pousamos em Lisboa. Espero que esteja tudo bem por aí. Confie no seu coração. Encostado na parede do corredor, Gabriel sentiu o peso dos últimos dias, das revelações, das decisões que ainda precisava tomar. Seu pai continuava sendo uma ameaça, os segredos da empresa ainda precisavam ser enfrentados e sua vida pessoal estava completamente transformada. Mas naquele momento, olhando através da porta do quarto, onde Marina ninava sua filha recém-nascida, algo ficou claro em sua mente. Algumas batalhas valiam a pena ser lutadas não por vingança ou justiça, mas pelo futuro. Pelo futuro daquela pequena vida que acabava de chegar ao mundo. Voltando ao quarto, encontrou Marina cochilando levemente, enquanto Helena descansava no berço ao lado da cama. Aproximou-se do bebê, observando seus movimentos suaves, sua respiração regular. Prometo que vou fazer tudo certo desta vez, sussurrou para a pequena. Não pelo passado, não por culpa, mas por você. Para que você cresça em um mundo um pouco melhor, um pouco mais honesto. Lá fora, a chuva havia cessado completamente. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu noturno do rio, como pequenos pontos de luz guiando o caminho para um novo amanhecer. Um amanhecer que traria consigo não apenas um novo dia, mas uma nova vida, novos desafios e, principalmente, novas possibilidades de redenção.
Os primeiros raios de sol da manhã encontraram Gabriel ainda no hospital, sentado em uma poltrona desconfortável ao lado do leito onde Marina e Helena dormiam. Suas costas doíam da posição, mas ele não queria sair dali. Observava o sono tranquilo das duas, tentando organizar os pensamentos e decisões que não podiam mais ser adiadas. Seu celular vibrou silenciosamente. Mais uma mensagem de seu pai. Precisamos conversar. É sobre o futuro da empresa. Gabriel olhou para a pequena Helena, seu rostinho sereno em meio ao sono, e soube exatamente o que precisava fazer. Pode ficar com elas um momento? Perguntou a enfermeira que acabava de entrar para verificar os sinais vitais. Após receber confirmação, dirigiu-se ao jardim do hospital. O ar da manhã estava fresco e limpo após a chuva do dia anterior. Gabriel respirou fundo algumas vezes antes de fazer a ligação que mudaria tudo. Alô, Dr. Paulo, aqui é Gabriel Mendes. Preciso da sua ajuda com alguns documentos. O advogado, que há anos cuidava dos assuntos mais delicados da empresa, pareceu surpreso com a ligação tão cedo. Que tipo de documentos, Gabriel? Todos eles. Os registros das contas offshore, os contratos superfaturados, as transferências suspeitas. Tudo que meu pai escondeu todos esses anos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tem certeza do que está pedindo? Isso pode destruir tudo que sua família construiu. Não, Gabriel respondeu, sua voz firme. Vai destruir apenas o que foi construído com mentiras. O resto reconstruiremos do jeito certo. Depois de acertar os detalhes com o advogado, Gabriel fez mais uma ligação. Desta vez para Helena, sua mãe. Mãe, preciso te contar algumas coisas. Sobre o pai, sobre a empresa, sobre tudo. A conversa foi longa e dolorosa. Sua mãe chorou ao ouvir sobre os negócios obscuros do marido, sobre as ameaças, sobre as vidas destruídas. Mas no final, disse algo que surpreendeu Gabriel. Eu sempre soube que havia algo errado, filho. Não sabia exatamente o que, mas uma esposa sempre sabe. Faça o que precisa ser feito. Quando retornou ao quarto, Marina estava acordada, amamentando Helena. Havia uma paz em seu rosto que ele não via há muito tempo. Onde você estava? Ela perguntou suavemente para não perturbar o bebê. Começando a consertar as coisas, ele respondeu, sentando-se na beira da cama. Marina, preciso te contar o que pretendo fazer. Enquanto ele explicava seus planos, entregar as provas às autoridades, assumir a responsabilidade por sua parte na empresa, enfrentar as consequências, Marina o escutava atentamente, seus olhos alternando entre ele e a filha em seus braços. Você pode perder tudo, ela disse quando ele terminou. A empresa, sua posição, seu patrimônio. Não, ele sorriu, tocando suavemente a mãozinha de Helena. Vou perder apenas o que nunca foi realmente meu. O que importa de verdade, estou ganhando agora. Naquele momento, seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Camila, acompanhada de uma foto do nascer do sol em Lisboa. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Como está a pequena Helena? Gabriel sorriu, tirando uma foto de Helena e enviando em resposta. A mensagem de Camila voltou quase instantaneamente. Ela é linda e você está fazendo a coisa certa. O restante da manhã passou em um ritmo próprio, marcado pelos horários de amamentação de Helena e pelas visitas da equipe médica. Gabriel aproveitou os momentos de calma para fazer mais ligações, organizar documentos através de seu tablet, preparar o terreno para o terremoto que estava por vir. Por volta do meio-dia, quando Marina estava cochilando e Helena descansava no berço, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Era Alberto Mendes. Então é verdade, ele disse, olhando para a neta adormecida. Helena Sofia. Sua mãe me contou o nome. Pai. Não. Alberto o interrompeu, erguendo a mão. Não diga nada, já sei o que está fazendo. O Paulo me ligou.
Gabriel se levantou, posicionando-se instintivamente entre seu pai e o berço. "E o que pretende fazer?" perguntou, mantendo a voz baixa para não acordar Marina e Helena. Alberto se aproximou do berço, observando a neta com uma expressão que Gabriel não conseguia decifrar. "Ela tem os olhos da sua mãe", comentou, ignorando a pergunta. "Os mesmos olhos que você tinha quando nasceu." "Pai, por favor, sabe por que comecei tudo isso?" Alberto continuou, ainda olhando para Helena. "Porque queria dar a você o que nunca tive: poder, influência, segurança. Queria que meu filho nunca precisasse se curvar para ninguém. E no processo, se tornou exatamente aquilo que queria me proteger." Gabriel respondeu. Alberto finalmente se virou para encará-lo. "Vou me entregar", disse simplesmente. "O quê?" "Vou me entregar às autoridades, confessar tudo, com uma condição: você e a empresa ficam fora disso." Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido sugado do quarto. "Por quê?" "Porque olhei para essa criança e vi você, há 35 anos atrás. E percebi que não posso deixar meus erros destruírem mais uma geração da nossa família." Naquele momento, Helena abriu os olhos e começou a se mexer no berço. Alberto deu um passo para trás, como se temesse contaminar a neta com sua presença. "Cuide dela melhor do que eu cuidei de você", disse, dirigindo-se à porta. "E diga à sua mãe, diga que sinto muito por tudo." Quando a porta se fechou atrás de Alberto, Gabriel permaneceu imóvel, processando o que acabara de acontecer. Helena começou a chorar suavemente, e ele a pegou no colo, ninando-a com cuidado. "Vai ficar tudo bem, pequena?" sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. "Às vezes precisamos perder algo para ganhar tudo." Marina acordou com um movimento, observando pai e filha com olhos sonolentos. "Está tudo bem?" "Vai ficar", ele respondeu, sentando-se na beira da cama com Helena nos braços. "Finalmente vai ficar." Lá fora, o sol do meio-dia brilhava sobre o Rio de Janeiro, iluminando uma cidade que, para Gabriel, parecia completamente nova. Uma cidade onde o peso dos segredos começava a se dissipar, dando lugar a uma verdade dolorosa, mas libertadora. 3 meses se passaram desde o nascimento de Helena. O apartamento em Botafogo, antes um refúgio temporário, havia se transformado em um verdadeiro lar. O quarto do bebê, decorado com tons suaves de verde e amarelo, era o coração da casa, onde Marina passava a maior parte de seu tempo, e onde Gabriel, sempre que podia, escapava do turbilhão que sua vida profissional havia se tornado. Naquela manhã de domingo, enquanto Helena dormia em seu berço, Gabriel folheava os jornais espalhados sobre a mesa da cozinha. Seu pai havia cumprido a promessa. Nas últimas semanas, as manchetes foram dominadas pela confissão de Alberto Mendes e pelo escândalo que se seguiu. "Ainda não acredito que ele realmente fez isso", Marina comentou, servindo 2 xícaras de café. Ela havia recuperado o peso perdido durante os meses nas ruas, e seus olhos voltaram a ter o brilho de antes. "Nem eu", Gabriel respondeu, afastando os jornais. "Mas foi melhor assim. A empresa está sobrevivendo ao escândalo e, aos poucos, estamos corrigindo os erros do passado." O processo de reestruturação da empresa Mendes estava sendo doloroso, mas necessário. Contratos foram revistos, parcerias desfeitas, práticas questionáveis eliminadas. A imprensa, que inicialmente previa o fim do império empresarial, começava a notar as mudanças positivas sob a nova gestão. O interfone tocou. Era Dona Helena, mãe de Gabriel, chegando para sua visita dominical à neta. Desde a confissão de Alberto, ela havia se aproximado ainda mais do filho e desenvolvido uma relação surpreendentemente forte com Marina. "Trouxe aquela sopa que você gosta", Dona Helena anunciou ao entrar, carregando uma pesada bolsa térmica.
Suas faces estavam coradas pelo calor do dia, mas seus olhos brilhavam com a alegria característica que o papel de avó havia lhe trazido. "Como ele está?" Gabriel perguntou, ajudando a mãe com a bolsa. "Conformado", ela respondeu, seu semblante suavizando. "O advogado acha que a colaboração dele com a justiça pode reduzir significativamente a pena. Mas..." Ela fez uma pausa, pendurando a bolsa no armário da cozinha. "Ele está em paz. Disse que pela primeira vez em décadas consegue dormir sem pesadelos." Marina apareceu na porta da cozinha com Helena no colo, já desperta de seu sono matinal. O rosto da bebê se iluminou ao ver a avó, seus pequenos braços se agitando em reconhecimento. "Vem com a vovó, princesa." Dona Helena sorriu, pegando a neta nos braços. "Deixa sua mãe e seu pai conversarem um pouco." Quando ficaram sozinhos, Gabriel e Marina se sentaram à mesa da cozinha, o aroma do café recém-feito pairando no ar. "Recebi um e-mail da Camila ontem." Marina comentou, soprando suavemente sua xícara. "Ela está bem em Lisboa. O projeto está sendo um sucesso." Gabriel assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. Nas últimas semanas, Camila havia retomado contato, primeiro através de e-mails formais, depois com mensagens mais pessoais. As fotos que ela enviava de Lisboa mostravam uma mulher transformada, mais segura de si, mais feliz. Ela perguntou, "Se pode visitar Helena quando voltar?" Marina continuou, "Disse que seria bom nos ver, todos nós." "E como você se sente sobre isso?" E o Gabriel perguntou, estudando o rosto de Marina. "Bem, na verdade," ela respondeu, surpreendendo-o. "Camila, ela foi muito mais do que apenas sua namorada. Foi alguém que me estendeu a mão quando eu mais precisava, sem julgar, sem cobrar." Do quarto ao lado vinha a voz suave de Dona Helena, cantando uma antiga canção de ninar para a neta. O som trazia uma sensação de paz, de normalidade, que parecia quase surreal após todos os acontecimentos dos últimos meses. "Precisamos conversar sobre nós", Gabriel disse finalmente, colocando sua xícara sobre a mesa. "Sobre o que acontece agora." Marina endireitou-se na cadeira, seus olhos encontrando os dele. "Eu sei, as coisas mudaram tanto. Não podemos voltar ao que éramos antes." Ele continuou gentilmente. "Mas também não podemos ignorar o que construímos nesses últimos meses." "E o que exatamente construímos, Gabriel?" Ele refletiu por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Uma família. Diferente, imperfeita, mas uma família. Por Helena, principalmente, mas também por nós mesmos." "Como amigos?" Marina perguntou, sua voz carregando uma nota de esperança. "Como parceiros," ele corrigiu. "Na criação dela, na reconstrução de nossas vidas, sem pressão, sem expectativas além do bem-estar de nossa filha." Marina sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Sabe, quando eu estava nas ruas, sonhava com um teto, com comida quente, com segurança. Nunca imaginei que encontraria tudo isso e mais. Uma chance de recomeçar, de ser uma pessoa melhor." Do quarto, ouviram a risada cristalina de Helena respondendo a alguma graça feita pela avó. O som era como música, lembrando-os do verdadeiro milagre que havia nascido de toda aquela turbulência. "Vou voltar a estudar", Marina anunciou subitamente. "Jornalismo. Mas desta vez vou fazer do jeito certo, sem segredos, sem agendas ocultas." Gabriel sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. "E eu vou te apoiar, como amigo, como pai da sua filha, como alguém que acredita que você merece essa segunda chance." Naquele momento, Dona Helena voltou à cozinha com Helena, que agora estava completamente desperta e sorridente. A luz do sol que entrava pela janela criava um halo dourado ao redor delas, como se a própria natureza quisesse destacar a beleza daquele momento familiar. "Olha só quem está querendo papai e mamãe."
Dona Helena sorriu, passando a bebê para os braços de Marina. Gabriel observou mãe e filha juntas, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. O futuro ainda era incerto, com muitos desafios pela frente, mas pela primeira vez em meses, ele não tinha medo, porque agora sabia que algumas vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O aeroporto internacional Tom Jobim estava movimentado naquela tarde de sábado. Gabriel segurava Helena nos braços, agora com 6 meses de idade, enquanto Marina consultava o painel de chegadas. O voo de Lisboa havia acabado de pousar, trazendo Camila de volta ao Rio de Janeiro após sua temporada em Portugal. Ela disse que estava usando uma blusa azul, Marina comentou, ajeitando o vestidinho de Helena pela 3ª vez. O nervosismo em sua voz era evidente, embora tentasse disfarçar. Vai ficar tudo bem, Gabriel assegurou, balançando suavemente Helena, que observava o movimento do aeroporto com olhos curiosos. Camila entende mais do que qualquer um de nós o que é recomeçar. Os últimos meses haviam trazido mudanças significativas para todos. Marina havia começado seu curso de jornalismo, dividindo seu tempo entre os estudos e a maternidade. Gabriel continuava o processo de transformação da empresa Mendes, implementando práticas transparentes e éticas que aos poucos recuperavam a confiança do mercado. Alberto Mendes, cumprindo pena em regime fechado, mantinha contato através de cartas semanais, nas quais demonstravam um arrependimento genuíno e um desejo de conhecer melhor a neta, mesmo que à distância. Dona Helena havia se mudado para um apartamento próximo ao de Marina, tornando-se uma presença constante e amorosa na vida da família. Ali, Marina apontou de repente, e Gabriel viu Camila emergindo do portão de desembarque. 6 meses em Lisboa haviam transformado Camila. Seus cabelos estavam mais curtos, sua pele levemente bronzeada pelo sol português, mas a mudança mais notável estava em seus olhos. Havia neles uma serenidade que antes não existia. Ao vê-los, ela parou por um momento, ajustando a alça da bolsa no ombro. Seu olhar percorreu o grupo, detendo-se em Helena, que agora a observava com interesse. Oi, ela disse simplesmente, aproximando-se. Bem-vinda de volta, Gabriel respondeu, sentindo uma emoção inesperada ao ver sua ex-namorada. Marina deu um passo à frente, surpreendendo a todos com um abraço espontâneo em Camila. Que bom que você veio. Camila retribuiu o abraço. Seus olhos marejados. Não poderia perder o aniversário de 6 meses dessa princesa, disse, voltando-se para Helena. Posso? Gabriel passou a bebê para os braços de Camila, observando como Helena imediatamente agarrou uma mecha do cabelo da arquiteta, arrancando risadas de todos. Ela tem seus olhos, Camila comentou para Marina. Mas o sorriso é igualzinho ao do pai. O caminho até o restaurante onde almoçariam foi preenchido por conversas sobre Lisboa, sobre o projeto que Camila havia desenvolvido lá, sobre as mudanças no Rio. A antiga tensão entre eles havia sido substituída por algo novo, uma amizade nascida das circunstâncias mais improváveis. Consegui um financiamento para abrir meu próprio escritório de arquitetura, Camila anunciou durante o almoço. Aqui no Rio mesmo, o trabalho em Lisboa me deu a confiança que eu precisava para tentar algo sozinha. Isso é maravilhoso, Marina exclamou, genuinamente feliz pela conquista da outra mulher. E vocês? Que Camila perguntou, ajudando Helena a segurar uma colher de plástico. Como estão as coisas? Gabriel e Marina trocaram um olhar cúmplice antes de responderem. Sua relação havia evoluído para algo único. Não eram mais um casal romântico, mas também eram mais que simples amigos. Eram parceiros na criação de Helena, confidentes nas dificuldades, apoio um para o outro nos momentos difíceis. Estamos aprendendo, Gabriel respondeu finalmente.
dia após dia, descobrindo como ser uma família diferente, mas ainda assim uma família. E seu pai? Camila perguntou suavemente. Ele escreve toda semana, Marina respondeu antes que Gabriel pudesse falar. As cartas são diferentes do que esperávamos. Ele fala sobre arrependimento, sobre lições aprendidas, sobre esperança. Às vezes, Camila refletiu, observando Helena brincar com o guardanapo. Precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira essência. O almoço se estendeu pela tarde, as conversas fluindo naturalmente entre assuntos leves e profundos. Helena, no colo ora de um, ora de outro, parecia perfeitamente à vontade com Camila, como se reconhecesse nela uma parte importante da história de sua família. Tenho um presente para ela, Camila disse, tirando um pacote da bolsa. Era um livro de contos portugueses lindamente ilustrado. Para quando ela for maior, cada história fala sobre recomeços, sobre segundas chances. Marina folheou o livro, suas mãos acariciando as páginas coloridas. É perfeito, disse, sua voz embargada. Obrigada não apenas pelo livro, mas por tudo. Eu que agradeço, Camila deu, seus olhos encontrando os de Gabriel e depois os de Marina. Vocês me ensinaram que família não é apenas sobre laços de sangue ou romance. É sobre escolhas, sobre amor em suas mais diversas formas. O sol começava a se pôr quando deixaram o restaurante. No céu, as primeiras estrelas apareciam, testemunhas silenciosas de mais um capítulo naquela história incomum. Helena dormia nos braços de Marina, alheia às complexidades do mundo adulto, mas cercada por um amor que transcendia as convenções tradicionais. Vocês deram certo, Camila observou enquanto esperavam seu táxi. Não do jeito que imaginavam, inicialmente, mas deram certo. Gabriel sorriu, percebendo a verdade naquelas palavras. Às vezes, o destino nos leva por caminhos inesperados, apenas para nos mostrar que existem diferentes formas de felicidade, diferentes maneiras de construir uma família. Um ano havia se passado desde a noite do encontro inesperado em frente ao Lenoir. O restaurante continuava lá, suas luzes douradas ainda brilhando sobre a calçada de Ipanema, mas tudo mais havia mudado. Era o primeiro aniversário de Helena e o apartamento em Botafogo estava cheio de vida e movimento. Marina, agora no segundo semestre de jornalismo, havia organizado uma pequena celebração familiar. A decoração simples, mas elegante, refletia sua nova fase de vida. Borboletas de papel artesanal dançavam penduradas no teto, simbolizando transformação e renascimento. Helena, vestida com um vestidinho branco com detalhes em lilás, dava seus primeiros passos inseguros, apoiando-se nos móveis e nas pernas dos adultos. Seus olhos, idênticos aos da mãe, brilhavam de curiosidade e alegria enquanto explorava o ambiente festivo. Ela está cada dia mais parecida com você, Camila comentou para Marina, ajudando a arrumar os últimos detalhes da mesa de doces. Seu escritório de arquitetura havia decolado nos últimos meses e ela agora dividia seu tempo entre projetos importantes e visitas regulares à afilhada. Um título que Marina e Gabriel haviam insistido que ela aceitasse. Mas o jeito determinado é todo do pai, Marina respondeu, observando como Helena persistia em tentar alcançar um balão particularmente colorido. Nunca desiste do que quer. A campainha tocou e Gabriel foi atender. Era Dona Helena, carregando um bolo caseiro além do presente já prometido. Seus olhos estavam levemente vermelhos e Gabriel sabia o porquê. Ela havia acabado de voltar de sua visita semanal a Alberto no presídio. Como ele está? Perguntou baixinho enquanto a ajudava com o bolo. Mudado, ela respondeu, observando a neta brincar. Hoje ele me mostrou o diário que está escrevendo para Helena. Quer que ela saiba de tudo quando crescer, os erros, o arrependimento, mas também a esperança de redenção.
O som de risos infantis preencheu o ambiente quando Helena finalmente conseguiu alcançar o balão com a ajuda de Camila. Era surreal. Pensar como aquela pequena vida havia unido pessoas de formas tão inesperadas, transformando mágoas em perdão, rivalidade em amizade, culpa em aceitação. Tenho um anúncio para fazer, Marina disse quando todos estavam reunidos em volta da mesa. Fui selecionada para um estágio no jornal. Vou cobrir justamente histórias de superação e recomeços. Os sorrisos e abraços que se seguiram eram genuínos. Gabriel, especialmente, sentia um orgulho imenso ao ver como Marina havia transformado sua experiência em algo positivo, usando sua própria história para dar voz a outros que precisavam de segundas chances. E você, filho? Dona Helena perguntou. Como está a empresa? Gabriel sorriu, pegando Helena no colo antes que ela derrubasse um arranjo de flores. Diferente. Menor em tamanho, mas maior em princípios. Esta semana assinamos um acordo com uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua a se requalificarem profissionalmente. Ele não conta, Camila interrompeu. Mas o programa já ajudou 15 pessoas a conseguirem emprego, inclusive 2 na minha empresa. O momento do parabéns chegou e Helena, no colo do pai, olhava fascinada para a única velhinha acesa no bolo. Marina se posicionou do outro lado, ajudando a filha a soprar, enquanto Camila registrava tudo com sua câmera. Faz um pedido. Marina sussurrou no ouvido da filha, mesmo sabendo que ela ainda era pequena demais para entender. Naquele momento, observando sua filha entre sorrisos e palmas, Gabriel pensou em como a vida era imprevisível. 1 ano atrás, ele planejava um pedido de casamento, imaginando um futuro perfeito e controlado. Agora, seu coração transbordava de amor por uma família que não seguia nenhum modelo convencional, mas que era perfeitamente imperfeita à sua maneira. Marina havia encontrado sua vocação, transformando sua dor em propósito. Camila havia descoberto que amor podia existir em diferentes formas e que algumas vezes os finais felizes não são como imaginamos. Dona Helena havia aprendido que força não significava esconder sentimentos, mas enfrentá-los com coragem. E Alberto, mesmo em sua reclusão, estava finalmente encontrando paz através do arrependimento sincero e do desejo de ser um homem melhor. Quando a festa começou a se dispersar, o céu do rio já estava pintado com os tons alaranjados do pôr do sol. Helena dormia no berço, exausta das emoções do dia, enquanto os adultos conversavam em voz baixa na varanda. Às vezes me pergunto, Marina comentou, observando a cidade lá embaixo, se tudo isso estava destinado a acontecer, se precisávamos nos perder para nos encontrar de verdade. Talvez, Camila respondeu, seu olhar distante, ou talvez a vida simplesmente nos dê as experiências que precisamos para nos tornarmos quem devemos ser. Gabriel observou as 2 mulheres que haviam mudado sua vida de formas tão profundas. Em seu bolso, o antigo anel de noivado havia sido substituído por algo muito mais valioso, uma pequena borboleta de papel que Helena havia agarrado mais cedo, amassando em sua mãozinha antes de entregar a ele com um sorriso. Sabem o que eu aprendi neste último ano? Ele disse, chamando a atenção de todos. Que família não é sobre papéis ou convenções, é sobre amor, perdão e a coragem de recomeçar. No berço, Helena se mexeu em seu sono, sua pequena, mão agarrando o livro de contos portugueses que nunca saía de perto dela. Em suas páginas, histórias de recomeços e segundas chances aguardavam para serem lidas. Histórias não muito diferentes da que eles mesmos haviam vivido. O futuro ainda guardava muitos desafios e incertezas, mas agora eles sabiam que podiam enfrentá-los juntos, não como um casal tradicional, não como uma família convencional, mas como pessoas que aprenderam que o amor tem muitas formas e,
Que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de suas maiores provações. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.